E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus esteja com todos aí. Vamos chegando aqui para mais uma live, graças a Deus. Eu decidi nomear essas lives de conversa de graça. Eu gosto do nome, eu gosto dos trocadilhos, então vai ser esse o nome que vai chamar. Estou chamando aqui pessoas que eu gosto, pessoas conhecidas, amigos, que eu já conheço há algum tempo. E hoje a gente vai receber o Bruno Lee, tá aí já com a gente. Vamos entrando aí, Bruno Lee. Tô suando. Ajeitar a sobrancelha. Fala, meu garoto. Fala! Minha assistente aqui, minha diretora, pediu para eu ajeitar a sobrancelha. Ih, rapaz. E agora que eu tô sem diretor aqui? Mas ela vai te dirigir também, pode ficar tranquilo que ela tá te vendo, vai te dirigir bonitinho também. Ah, show de bola. E aí, E aí, como é como que é que você você tá? tá? Eu tô bem, graças a Deus. Queria saber de você e do seu filho. O motivo da gente ter Não, atrasado tem a ver com o meninão. o filhote, ele deu uma alergia com a manga, cara. É mole? O cara foi chupar a Manga fruta, manga, né? foi descascar a manga com a boca, Uhum. e aí feriu garganta, céu da boca, feriu Acontece tudo. mesmo, velho. Pois na minha época não acontecia não, agora acontece. A manga é brincadeira, né? É, É acontece. Já brin... queimei bastante aqui a boca por causa de manga. Acontece mesmo. Solta um óleozinho dela Ah, e queima. Aí machuca a boca, machuca onde pega. Bom, pois aí é, agora. pra amenizar a questão Hum, do atraso que a gente teve em relação a isso, graças a Deus o menino não tá bem, né? Tá tudo tranquilo aí, né? graças a Deus, tranquilo. Tudo Graças a tranquilo. Deus, ô meu pai. Eu aproveitei o tempo e fiquei assistindo uma pregação aqui no YouTube. É Pra mesmo? já entrar no clima. Quem? Espalha aí. É boa? Ah, não, eu tô ouvindo uns pregadores aí que eu nunca tinha ouvido ainda. A Hannah tá falando ali. Tô ouvindo uns Ah, pregadores aí que eu não tinha ouvido ainda. Ouvi um pregador Juliano Fraga. Já ouviu falar? conheço não. Era, pra mim também era novo, mas eu ouvi uma pregação dele aqui agora, foi a primeira que eu ouvi e gostei. Tava até, Bacana. depois que terminou a pregação, começou o testemunho, eu continuei até escutando. Aí você chamou e aí eu parei. Mas depois eu vou dar continuidade ao testemunho dele, parece ser bonito o testemunho também. Pô, Mas bacana. então, É falando aí sempre bom desse. partilhar desse pessoal bom aí. Pessoas boas a gente tem que ir seguindo, ouvindo, aprendendo, né? Aí, em relação a isso, que a gente já pode Hum. entrar no assunto da nossa live. Há um tempo Hum. atrás, nosso querido Bruno Lee participou do Crente Pode. Aliás, eu estou fazendo errado. Como eu me desprogramei para fazer, eu até achei que ia ser cancelado. Eu Ah, esqueci de te apresentar. Primeiro tem que te apresentar. vamos Fala aí, lá. Bruno Lee, seus talentos. Fala aí pro pessoal quem é Bruno Lee, para quem não te conhece Bruno ainda, Lee, acho que antes muitas que pessoas vão comecem as assistir. confusões, foi meu pai que botou porque ele queria botar Bruce Lee, que ele era faixa preta, mas aí minha mãe não Aham. deixou, ficou Bruno Lee. Enfim, bullying pra toda parte, pessoal querendo saber se eu lutava mesmo. Outro dia fui pregar numa igreja e o pastor não me conhecia, né? O pessoal Aham. convidou, aquela famosa, um vai passando pro outro, aqui em Jaconé. Eu cheguei, o pastor tomou aquele susto, ele, rapaz, eu pensei que era um chinês. Aí, acontece, né? Mas aí é o seguinte, Bruno Aham. Lee casado, 17 anos de Sim. casado, dois filhos, um de 14 e uma menina de 8 agora, em dezembro. Aham. Pastor há 13 anos, 2007, 2020, 13 anos. Pô, bastante tempo, hein, cara.
Eu tinha cabelo, cara, quando eu comecei a pastorear. Foi esse negócio de pastor que acabou com o meu cabelo. Foi isso Caiu então, tá tudo. explicado. Que Então, benção, hein? Mas eu aí conta do tô seu ministério servindo hoje. musical também, que você toca Ah, já antes de ser pastor, acredito eu. eu comecei a tocar, aprender com 11 anos, né? Aí, tem um tempinho já também, agora eu já perdi até a conta. Tem um tempinho que a gente tá tocando aí, cantando. Assim, Deus não deu uma voz bonita não, mas pelo menos afinada a gente Para de consegue levar graça, alguma coisa. para de graça. Mas, e estou pastoreando hoje no Ministério de Frutificai. A gente está Uhum. lá auxiliando, graças a Deus tem sido bênção. E ministrando a palavra. Amanhã mesmo eu vou estar em Campo Grande, aí prego amanhã, sexta, Sim. sábado, domingo prego aqui, quarta-feira eu estou aí de novo, tá uma correria. Batista Monte Oreb, quinta, né? Na Oreb quinta, aí Brasil para Cristo sexta, aí tem uma outra igreja sábado de tarde, uma outra de sábado à noite. Aí volto para cá, escola dominical aqui e culto à noite, tá? Uma correria boa. Benção, benção. Cuidado aí na estrada, tá? Se eu estiver dirigindo, É, vem na paz, vai dar tudo certo. maravilha. Show. É Então, isso. agora que vocês já conhecem Bruno Lee, meu amigão Bruno Lee, vamos entrar lá no assunto que a gente tinha combinado. Que há um tempo atrás você tinha falado esse tema pra mim. Ó, Thiago, culto online sim, crente online não. Só que você falou lá pro crente pode. Eu achei que Foi. esse tema pro crente pode talvez não fosse encaixar. Eu falei, caramba, a gente tem que fazer algum projeto que encaixe Ia isso. ser sério demais, né? Pro Marcelo ficar zoando, né? O Marcelo ia ficar zoando, né? O problema é o Marcelo, né? Ele que sempre zoa mesmo. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer alguma coisa para encaixar Aham. alguns temas mais polêmicos assim, em questões sérias, né? Porque na verdade, o objetivo dessas lives é trazer pessoas que falem de Deus para a galera que está ouvindo aí. Sim. E eu achei que seria legal esse tema para essas lives. Assim que pintou a ideia para mim da live, eu falei, pô, vou chamar o Bruno ali para falar disso. E aí, o que Bacana. acontece? Com a questão da pandemia, surgiu um monte de cultos online, né? E aí eu acho que é isso que vai meio que puxar o assunto aí das lives de culto, dos cultos online. E acabou que tem muita gente que agora só assiste o culto online. E essa é a polêmica. Lancei umas enquetes lá no meu Instagram e Ah, a maioria do pessoal não acha que assistir apenas aos cultos é servir a Deus. Né? Mais ou menos isso que a gente conseguiu aprender lá das enquetes que a gente fez. E aí, Bruno Lee, você que é o cara, fala aí pra gente qual a sua visão sobre o assunto. é o seguinte, a internet é uma ferramenta formidável, né? É o que nos Muito. proporciona isso aqui hoje. Imagina, há um Uhum. tempo atrás, a gente via isso aqui em filme científico e a gente achava Sim, coisa do outro mundo. Você falar com uma pessoa olhando numa tela. Lembro do Jaspion, lembra do Jaspion? sim, Televisãozinha naquela nave dele. é. Assim, era coisa de outro mundo, surreal. E essa tecnologia é tão recente para a gente, né? Essa tecnologia de você poder falar já é algo recente. Imagina essa de a gente interagir com outras pessoas, deixar gravado, assim, deixar uma cápsula do tempo. Então é uma ferramenta extraordinária. Se Paulo incendiou o mundo com cartas, meu amigo, se ele tivesse na era virtual, eu não sei nem o que aquele homem faria. Com Eu certeza. acho que a gente pode usufruir ainda muito mais, mas muito mais da internet, que é uma ferramenta para ser usada na expansão, na divulgação do evangelho, algo formidável. A igreja precisa se atualizar, as igrejas precisam se atualizar, eu digo Em a igreja geral. precisa, em geral, a igreja precisa se atualizar e dar atenção para essa parte. Com a pandemia, as pessoas deram aquele estalo. Os pastores, os líderes deram aquele estalo, porque algumas igrejas já faziam esse tipo de trabalho há um tempo. Há um tempo Aham. se equiparam, se modernizaram, estudaram o assunto. Outros vieram no meio da pandemia, o pessoal começou a usar, fazer live agora, tal, essas coisas todas, por causa dessa crise. A crise ela tem algo interessante. A crise
ela faz nascer ideias, né? Ela abre É. novas possibilidades, Uhum. ela explora o potencial das pessoas e com isso vieram as lives que eu acho que vieram para acrescentar, veio num tempo apropriado para acrescentar, para atingir pessoas, mas para uma necessidade específica. Aham. Uma necessidade específica. O que a gente vê hoje, pelo menos nesse meio tempo em que deu aquela baixada, que as igrejas voltaram a ser liberadas para ter culto presencial e tal, pouca gente voltou, muita gente não voltou. Por medo, alguns até sim, outros não. Você passa, você vê a galera tá na praia. Me espantou, outro dia eu fui em Campo Grande, passei em frente a uma casa, tinha gente saindo pelo ladrão, tomando banho de piscina, mas muita gente. A dona alugou o espaço, R$ 5 por cabeça e ó, brotou foi gente, meu amigo. Uma casa comum. Uma Uma casa casa comum e gente chegando, eu falei, que é isso, cara? virou E aí clube. virou clube. E o pessoal, ninguém tendo nenhuma responsabilidade, né? Sem máscara, Sim, sim. se não tem máscara, álcool que dirá álcool, enfim. O Uhum. pessoal relaxando. Aí na sua terra aí, Campo Grande. Sim, Campo com Grande. certeza. Com Aí tá certeza. lastrado o negócio. Então você vê que algumas pessoas, boa parte, não voltou, não foi porque o Covid está na igreja. O Covid não é crente. Pessoal, o Covid não é crente, não vai para os cultos do Covid, não. Algumas pessoas podem até estar infectadas, mas existe muito mais prevenção na igreja do que em qualquer outro lugar. Pelo menos eu vejo isso. Pode ser que tenha algum pessoal relaxado aí com o movimento, com as precauções, pode ser. Mas aí o que acontece? Pouca gente voltou. É, Por pouca gente quê? voltou. Aqui Por- em relação como se diz, prevenção, bastante igreja tem prevenção bem legal. Aham. Agora tem umas igrejas que realmente parece que já tem a cura pro negócio. Assim, tá bem solto mesmo. E preocupa, né? Preocupa porque Ah, sem além de dúvida. ser um descumprimento das leis, né, das exigências, é um descaso com a própria questão da saúde da população. Saúde da população, saúde dos membros. É, É. para não dizer dos membros, né? Para Pois dizer é, especificamente dos membros. nesse ínterim, o culto online ele veio a calhar com a maravilha. Só que você É. encontra pessoas que não querem voltar mais para o convívio da igreja. Estão de boa, né? Desculpa te cortar, uma parte da galera que não aceita culto online. Tem isso também. Uhum. Tem uma galera assim que não assiste culto online, nunca viu, não quer ver, não aceita aquilo como culto. E tem uma parte da galera que aceita e que só quer aquilo agora. Virou o Pois é, extremo Thiago, dos dois lados. você está de frente a um aparelho, para você conseguir cultuar, você tem que ter muita vontade de cultuar. Para você participar, sentar com a Bíblia, mesmo que a Bíblia esteja no seu iPhone, ou no seu telefone, smartphone, para Aham. acompanhar, louvar como se você estivesse lá, adorar como se você estivesse lá, É sabe? difícil. É um pouco difícil. Você tem muitas opções. Você tem mensagem chegando no seu WhatsApp o tempo inteiro. Se você quiser ver uma televisão, alguma coisa do tipo, tem muita coisa. Então, você sentar Tem. para cultuar de verdade, eu acho um tanto. A pessoa tem que querer muito. Tem que querer Uhum. muito. Não é impossível. A gente sabe que não é impossível. Mas tem muitas distrações. Isso tem. Muitas distrações. Agora, fazer disso, ficando em casa e não voltando mais para a igreja, eu acho que não acontece. Não existe crente online, não rola não, mano. Culto online rola. Agora, ter um cristianismo que vai ser alimentado apenas online é um tanto quanto difícil. Por quê? Primeiro que a fé não pode ser vivida sozinha. Esse é o primeiro ponto. Não. É. Segundo ponto, a Bíblia é um livro de relacionamento. A gente pegar os 10 mandamentos do Decálogo de Moisés. 4 são em direção a Deus, 6 em direção ao ser Aos humano. homens, né? Certo? Beleza. Aí Jesus pega e transforma, faz aquele resumo, sintetiza. 2, amarás o homem, amarás a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo. Beleza. Então você vê, não existe, a fé ela tem que ser vivida e ela só pode ser vivida se for de forma para servir outra pessoa.
para abençoar Aham. outras pessoas. Você fortalece, você encoraja. A gente vive numa época em que as pessoas querem viver os benefícios de um culto à distância. Tem benefícios? Tem benefícios. Você vai entrar, é, 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 essa ferramenta formidável, tudo isso. A televisão não alcança a mesma coisa que alcança a internet. A internet é muito mais, tem um alcance muito mais alastrado, enfim. Sim. Até Funciona. porque tem essa questão do gravar para assistir depois, né? Do streaming. Tem um lance também da cápsula do tempo. O culto acontece aqui, daqui a 2, 3 anos uma pessoa acessa e é abençoado. Pô, isso É. como eu falei, é uma ferramenta extraordinária. Agora, fazer disso e não frequentar mais, Uhum. sabe, não dá, não cabe dentro da fé cristã. Porque a fé cristã Aham. também é servir. Por que a gente está na igreja? A gente está na igreja porque é religiosidade? Não, é para servir também. Sim. Você serve os outros, você serve, você adora, você está ali, você ajuda alguém. Agora, continuar dessa forma, eu não vejo um crescimento exponencial da galera ficar só online. E não tem como viver isso de forma a alcançar outras pessoas, entende? Uma E coisa assim, seria por um determinado tempo. Um sim. determinado tempo. O cara está preso, o cara está num trabalho, está trabalhando, sei lá, na Groenlândia. Ele está trabalhando, ele está num horário que não dá para ele conciliar com os horários de culto da igreja dele. Não tem como ele ir. Aham. Ele vai usar dessa ferramenta. Vou ficar aqui. Uhum. Está doente, está num hospital, vai usar essa ferramenta. Mas por um período de tempo. Você consegue entender isso? Sim. É algo que tem que ser feito, mas é um suporte interessante, interessantíssimo, mas não tem como viver o crente online não rola, cara. É verdade. Assim, o que mais faz falta na falta de ir à igreja? Porque o que está em discussão aí seria a questão de você sair da sua casa, ir até a igreja e cultuar lá. O que mais, na sua visão, Bruno, faz falta quando você não vai para a igreja, não senta no banco ou cultua ou não participa das atividades lá, se você tem alguma atividade na igreja? O que mais faz falta? A comunhão faz falta. A comunhão faz falta. Você pode orar no secreto. A Bíblia ensina isso. Ora no secreto. Você pode estudar sua Bíblia, você ter o seu devocional, você ter aquela busca diária a Deus, né? Cantar é tranquilo, louvar em casa é tranquilo. Mas por que Hebreus 10, 25 Sim, não deixe de congregar? é. Não deixe de congregar como muitos estão fazendo. Não deixe de congregar. Porque a vitalidade acontece aí. O evangelho é para ser vivido, a gente falou isso, o fruto do Espírito é amor, é paciência, é domínio Sim. próprio, é temperança. E isso você exercita com outra pessoa. Aham. Sozinho, você está só. Você vai exercitar isso com quem? Qual é a parte do suporte? De você, digo suporte não apenas de auxiliar, mas de suportar. A parte de suportar uns aos outros. Como ser membro do. Na pior interpretação da palavra mesmo, né? Usar a paciência, né? Pois é como você vai ser membro um dos outros, se não está ligado. Sabe? Uhum. Não cabe. Não cabe. O culto online é interessantíssimo, é uma ferramenta formidável, é um acréscimo. Beleza. Mas para por aí. Aham. Entende? Entendo. Então, assim, na sua visão, é possível um culto online? Deixa eu explicar essa pergunta. Fiz Hum. essa pergunta lá no Instagram e a maioria das pessoas respondeu que sim. A ideia dessa pergunta é a seguinte: um culto é uma prestação a Deus. Deixa eu pausar aqui rapidinho quando eu estou falando para dizer que tem os nossos ouvintes, nossos pessoal que assiste a nossa live aí, Tem tá um aí com a pessoal aqui que eu gente. conheço, ó, Já Rafael, Jaque, minha mandaram um irmã, abraço para Vinícius, você. tem uma galera que eu conheço Aliás, aqui. deixa eu mandar um abraço aqui pro Lírio, que é um amigão meu também, que vai participar de live aqui também. Contando Aí, contigo, hein, Lírio? maravilha. Então, assim, vocês
tiverem perguntas, comentários, opinião para fazer, para falar, pode mandar aí que a gente vai ler, vai repercutir aqui o que vocês falarem. Então, é possível existir um culto online, porque o culto é uma coisa que você presta a Deus. Não existe culto em que alguém sobe lá, canta, você fica sentado sem interagir, sem fazer nada, depois outras pessoas vão lá e pregam e você continua sentado sem reagir, sem fazer nada, ou então só levanta quando pede, bate palma quando pede, dá glória a Deus quando pede, dá amém quando pede e vai para casa, ou então desliga o seu computador. Isso não é culto. Culto é você cultuar a Deus. Então é possível que você dê a Deus adoração, preste ali o culto online. Isso é possível, na sua visão? Pois é o que a gente falou. É muito mais difícil você conseguir fazer tudo isso aí. Eu acho que é possível, mas é muito mais difícil. Agora eu vou te confessar uma coisa. Eu nunca, até hoje, sentei para um culto online, que geralmente eu estou do outro lado. Geralmente eu tô... Você está fazendo. Geralmente eu estou fazendo. Entende? Tô ajudando lá, ou estou ministrando, ou tô ministrando louvor, ou estou tocando, sabe? Então, do lado de cá, pregando, já assisti pregações online, pregações que estão aí, né, YouTube, essas coisas. Você assiste, tá, você pausa, vai fazer outra coisa. Não, você não está participando do culto da pessoa, não. Ali, geralmente não. Pode até vibrar com alguma coisa, dar um glória a Deus, beleza. Mas não é a mesma coisa. Para a pessoa estar do lado de cada tela, tá assistindo, né? Era para estar prestando culto, mas tá assistindo, ela vai ter que ter muita dedicação para conseguir fluir. Muita dedicação para conseguir fluir. Porque as distrações são demais. É que eu falo, é uma ferramenta para um determinado tempo, cara. Para esse tempo que a gente está vivendo. E para algumas outras ocasiões. Mas não é algo para ser o nosso cotidiano. Porque isso não vai trazer o suporte, não vai acrescentar por muito tempo. Exato. Não vai dar tanta, como é que eu vou dizer, não vai dar tanta seiva, não vai, sabe, não flui. É verdade. Eu acho que até você falou da dificuldade para quem assiste, até para quem faz foi difícil. Nossa! Para quem faz, eu passei 3 meses só olhando pro telefone. Você tem noção do que você ministrar pro telefone? Você sabe que tem gente do outro lado. Às vezes eu pedi pro pessoal interagir. Bota aí, bota no chat, escreve no chat. Bota glória a Deus aí no chat, tá? Para ver se o pessoal interagir. Mas tem o delay da net, né? Até chegar, você já está na outra parte, aí daqui a pouco o pessoal está interagindo. Até para quem faz é complicadíssimo. Cara, é demais. É demais. Demais. Então é isso, é difícil, né? É difícil. Realmente eu concordo. Eu sou um cara que assisto bastante online, culto, louvor, pregação, live, independente de ser cristão ou não. Agora, é difícil concentrar. Não é um negócio simples, não. Pra galera mais jovem, eu não sei se é mais fácil, porque já tá dentro dessa bolha digital. A gente tá entrando à força, né? Eu acho que para os mais velhos é um pouco mais fácil, o Thiago. Porque os mais velhos têm um pouco mais... Não digo para manusear a ferramenta. Eu digo para se concentrar. Os mais novos têm dificuldade até no culto presencial, eles têm dificuldade de concentração. A galera você está pregando e a galera está só aqui no WhatsApp, está no Google. Verdade. Direto, filhão, direto, não desliga. Eles têm dificuldade de concentração até em culto presencial. Os mais velhos já são mais respeitosos, já tem essa coisa o temor de estar diante de Deus, né? Isso ainda é levado a sério, graças a Deus por isso. Mas tem uma galera que não consegue prestar culto nem estando presente, filho. É verdade. Conta aí, para alegrar nossa audiência, conta aí a história de uns amigos teus aí que estavam assistindo uma live. Não precisa dar nome, rapaz, né? Eu não vou falar nome não. Nem nada, eu não vou falar nome não. Mas eu já vi mais de uma vez a galera entrar na live da igreja só para o pastorzão ver, né? Marcar presença, né?
marcar presença, dar um glória e fazer outra coisa, mano. Vai lá, dá um glória, glória a Deus e ó, pum, vai fazer outra coisa. Não tá nem ali, só ligou para dar audiência. Quem se identificou Verdade. aí? Quem se identificou aí? Ah, quem nunca, quem nunca? E Menos aí, você que não participou nunca do lado aí de tem uma cada outra coisa, live, né? Sempre fez. o pessoal que entra numa numa live aqui e daqui a pouco entra noutra, aí vem aqui dar um glória a Deus, vai na outra. Por que acontece, seu Thiago? As pessoas vão ter é um leque de opções, meu amigo. É um É, restaurante. é. Você vai sentar e você vai escolher. Não, hoje eu quero escutar o pastor Thiago. Não, o Thiago, eu vou escutar o Bruno hoje. Ah, esse louvor tá chato, depois eu volto para a hora da palavra. Sabe o que está acontecendo? Vão pulando, vão pulando, vão pulando. E não é assim. Você pode, agora o pessoal aí, você pode até ter pessoas que você gosta de ouvir. Eu tenho pessoas que eu gosto de ouvir bastante. Tem gente que consegue me parar. Tem gente que não. Tem gente que eu nem paro, não consigo escutar 2 minutos, mas tem gente que consegue me parar. É, só que essas pessoas não me assistem. Não sabem nem que eu existo. Sim, Eu os admiro, mas eles não sabem nem que eu existo. Quem sabe que eu existo é quem cuida de mim. Quem cuida de mim são os pastores que estão lá comigo. Sabe? É gente que está comigo em todo o tempo. aham. Talvez A você gente que tá está aí, próximo, né? talvez você que está aí do outro lado, você tenha gente que você admira e às vezes não dá nem bola pro culto da sua igreja. Só que é o seu pastor que te pastoreia. É, O pastor online, ele não vai te visitar. Às vezes pode até orar por você, mas não sabe quem é você. Não vai chorar suas dores, não vai ter sua empatia, não vai ter empatia por você, entende? uhum, Não, o pastor online, ele não vai te visitar quando estiver doente, não vai no enterro de um familiar seu, é não verdade. sabe quem você é, entende? Então existe também a gente dar moral, né, para os de Uhum. casa, dar moral para a igreja. Não tá legal, já que você sabe que não tá legal, dá ideia, pô, vamos fazer um negócio melhor, vamos investir nisso aqui, vamos fazer aquilo para melhorar. Só criticar também não. Dá ideia, cai para dentro. Talvez esteja precisando de você para melhorar o negócio. Não, Exato. não, não tá legal, tá precisando das suas ideias, tá precisando de você botar a mão, de você chegar junto, de pegar na frente e ir para frente. Tem gente falando aí. Tem, o Wellington falou que aquele culto que eu encenei aqui era um culto muito mecânico. Depois ele falou assim que o pessoal quer escolher o que quer comer, É isso aí. quer comer o que mais lhe agrada, quer escolher o pasto, vamos dizer assim. Mas isso existe no mundo offline também. Não, meu amigo, isso aí existe tem muito tempo. Eu vou na Existe, igreja é. porque eu vou naquela igreja porque tá o pastor mídia, o mídia tá lá. O mídia tá Exato. lá. Eu As já fui na pessoas igreja só só para ouvir Bruno lhe pregar. Eu tenho que colocaram isso no confessar. macro. Ah, coitado. Botaram isso no macro. Agora é online também. É, online também. E o online é mais cardápio. É muito mais, né? É muito mais Online é cardápio, muito pô. mais. Ah, não quero, vou trocar, vou ouvir outra pessoa falar. Não gosto do louvor, vou trocar, ouvir. Vou trocar o louvor, não. Aí é que tá. Aí vira aí não é igreja mais, mano. Esse é um É, perigo. A linha é muito tênue, Thiago. A linha é muito tênue. Para você tá fazendo algo que não é ser igreja. Ser igreja não é você escolher cardápio, é você participar da sua igreja, você tá ali, você ajudar, de cá você ajuda. é. Mano, vou Eu te falar acho, uma eu coisa acho que aqui, eu essa tenho que botar meu interação, telefone para carregar, Varão. pelo amor de Deus, vai lá. Coloca pra Vai, manda, carregar. manda ver aí que eu já volto. Tá, eu acho que essa interação de igreja cabe muito mais numa live como a gente está fazendo aqui, por exemplo, do que numa live que você assiste no YouTube de fora. Porque assim, aqui a gente está numa relação do tipo, bom, o Elton tá aí com a gente, tem outras pessoas aí com a gente, e a gente consegue conversar aqui sobre um assunto. Vocês colocam um assunto aí, a gente debate e a gente está sobre a mão de Deus aqui. Então, isso para mim funciona até mais como igreja do que uma live em que algumas pessoas vão lá falar e você vai apenas ouvir de cá quando você quiser, tá?
existe uma diferença assim entre culto, por isso que eu fiz aquela tal pergunta lá no Instagram, entre culto e você apenas se alimentar. Porque eu posso sentir falta de alguma coisa na minha vida, uma tristeza, eu falo, poxa, preciso ouvir um louvor, vou me alimentar de um louvor ali, vou botar a música para tocar no YouTube. Antigamente a gente botava o CD para tocar. Isso é você tentar receber um alimento espiritual. Ah, preciso de alguma palavra de Deus, ou quero ouvir, estou com vontade de ouvir, você coloca ali no YouTube um pregador. Isso não é culto. Isso é você se alimentar. Talvez você esteja prestando o culto em casa, adorando a Deus enquanto o louvor está tocando. Pode acontecer. Talvez você esteja adorando a Deus enquanto o pregador está falando. Isso é culto. Pode acontecer. Talvez você esteja aqui junto com a gente nessa live, propondo assuntos, conversando, e aí isso é mais igreja do que você apenas tá ali assistindo uma tela fria ou quente, sei lá, do jeito que você imaginava. A tela quente é ótima. É. Tá ali só assistindo. Não é? É verdade. Porque não é culto. Culto é você entregar alguma coisa a Deus. Né? Sim. Talvez você faça assistindo a live. Ok. Mas não é a ideia, não é essa a ideia de culto. Aí, Bruninho, falar contigo o seguinte. Manda. E esse tempo que a gente está vivendo trouxe umas questões bastante interessantes. A questão de templo e igreja. Tem muita gente que diz, erroneamente, que eu, individualmente, sou igreja. Onde conclui? Então, não, eu quero que você fale sobre isso aí. Sobre qual a diferença entre templo e igreja, como é que as duas coisas se ninguém conectam. é igreja sozinho. A igreja tem que estar conectada. Não dá para você conseguir ser igreja sozinho. Não cabe na lógica de igreja. A igreja é um corpo. E para ser um corpo, não pode haver a separação. Não pode ser um corpo mutilado. Você não pode pegar um membro, cortar e deixar ele ali. Vai morrer. Só dá para ser igreja se for junto. Eu lembro de uma história, eu não sei quem foi, mas foi um pregador antigo aí, antigo mesmo. Não sei nem se é do nosso século. Que ele vai visitar um rapaz que está totalmente arredio, que não quer participar de nada, que ele acha que ele pode ser crente em casa, enfim. E aí o pastor chega lá e tenta conversar, é na Inglaterra, é frio, tenta conversar, tenta argumentar e o cara está irredutível. E aí o pastor faz silêncio, pega uma ferramenta, vai na lareira, como é um lugar frio, a lareira está aquecendo, né? Tira uma brasa e coloca do lado de fora. E aí o cara fica só olhando, o pastor parou de falar, ele viu que todas as ideias que ele dava, o camarada rebatia, ele só fez isso, tirou a brasa e colocou do lado de fora, e a brasa foi se apagando, até criptou durante um tempo, mas depois foi se apagando, até que se apagou por completo. O pastor pegou a brasa e jogou de novo no braseiro e ela acendeu de novo. Ele falou assim, a brasa é você. Longe da lareira, longe, você apaga. Você pode até criptar durante um certo tempo, mas longe você não vai conseguir. É impossível você conseguir ser cristão sem estar enxertado na videira. Você pode cortar uma árvore, corta um pedaço dela, tirou do tronco, ela vai até ficar verde durante um certo tempo, mas daqui a pouco ela vai morrer. Você consegue até ficar um certo tempo com seus princípios, com valores cristãos, tal, mas com certeza o desgaste vai acontecer e não vai ser mais a mesma coisa até que isso se apague. É certo de acontecer. Agora, a importância de estar plantado na casa do Senhor. Eu estava pregando aqui antes de vir para cá, Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano.
plantado na casa do Senhor. Plantado na casa do Senhor. Florescerá nos átrios do nosso Deus. Você vê que o poeta, né, o salmista, ele linka o florescer e o dar fruto, a gente está plantado na casa de Deus. A casa de Deus é a igreja, não tem a menor dúvida disso. Não é um templo vazio, não é quatro paredes, mas é onde a igreja se reúne. Isso é elementar, né? Isso é basilar. É basilar, mas eu acho que o pessoal está dando uma esquecida aí. É verdade, eu sinto isso também. Eu sinto isso também. Eu não sei se é porque deixou de ser falado, eu não sei se é porque as pessoas deixaram de prestar atenção nisso, mas o pessoal tem esquecido realmente essa diferença e eu acho que é importante a gente trazer esse assunto aqui, porque é um assunto que a gente tem que trazer à discussão de novo, né? Não pode deixar morrer essa palavra de Deus. E outro ponto que me fez pensar nessa sua história é em relação ao valor que a gente precisa dar ao trabalho missionário, né? O valor gigante que a gente tem que dar ao trabalho missionário, porque é óbvio que não está sozinho, é óbvio que tem suporte da igreja, é óbvio, um monte de obviedades, mas num determinado momento o camarada vai sozinho levar a palavra, né? Só com a faquinha do Rambo na mão. E esse trabalho é inacreditável, né? É um trabalho árduo, né, cara? É um trabalho que hoje em dia não tem tanta igreja se atentando para isso, né? As igrejas estão muito preocupadas em crescer por elas mesmas, né? E a estrutura da igreja tem que alcançar outras coisas. A igreja tem que ir muito além do que os cultos presenciais. Exato. A igreja tem que ser algo muito além do que os cultos de, sei lá, quarta e sexta, ou terça e quinta e domingo. Sim. Eu lembro que a gente estava conversando aqui em casa, um determinado dia que você veio aqui. Aliás, é até engraçado isso, que a gente conversou umas 5 vezes, eu acho que a gente só se viu 2 vezes presencialmente, o resto foi por internet. Verdade, Mas assim, verdade. uma das vezes que a gente conversou, você estava falando sobre o propósito da igreja. É que a igreja não é só um lugar de culto, não é só isso. A igreja tem que ter um propósito, uma missão na comunidade. Não precisa fazer a diferença. A igreja tem que mudar a vida da comunidade. A comunidade tem que enxergar a igreja não só como alguém ou um prédio que faz barulho, né? Um barulho que até incomoda às vezes. Incomoda às vezes. Pois é, às vezes incomoda. As pessoas têm que enxergar a igreja como uma agência do Reino do Céu, e a agência do Reino do Céu ela vai ajudar a sociedade em várias facetas. Espiritual, com certeza. Mas também é um suporte. É um suporte emocional, é um suporte para as pessoas. As pessoas sabem que se chegar ali vão ter um tipo de ajuda. A igreja tem que ir muito além dos cultos. A igreja tem que alcançar a sociedade de uma forma muito mais ampla. A igreja que só pensa em realizar os cultos, ela está fora da visão. A igreja tem que alcançar a sociedade de outras maneiras, né? Outras maneiras. Tem que se atentar para isso. E em relação a essas igrejas de franquia? Franquia? Ué. Eu tô por fora agora, Tiagão. Hoje em dia, né? Franquia Igreja Assembleia de Deus, tal. Tem 300 no Rio de Janeiro. Da mesma igreja. Franquia de igreja. Se eu ficar falando o nome aqui, você sabe que eu vou acabar... Mas existe, né? Existe. Então assim, é aquela igreja que ela aparentemente ela não está preocupada com melhorar. Quem entra para ser membro da igreja, ele tem que se atentar a isso. O que a minha igreja faz? O que a minha igreja está fazendo, além do culto, além dos cultos? Não está fazendo nada, tem alguma coisa errada. Já que eu gosto daqui, eu gosto do ambiente, eu vou fazer alguma coisa para mudar isso. Tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Tem tantas ramificações para a igreja mexer,
assistência à criança. Isso. A igreja é pequena, não tem como estruturar. Alinha alguém que está fazendo isso. Se chega para uma outra igreja que tá fazendo e ajuda. Entende? Sim. Faz uma aliança. Ajuda, tem os órfãos, tem as viúvas. A igreja tem que assistir órfão e viúva, meu amigo. Tem. A igreja tem que assistir. Aí tem a parte dos drogados e tantas outras coisas. Tem a assistência social. Pô, você vê igrejas gigantescas com espaço gigantesco, tá aquele elefante branco fechado o dia inteiro, não tem nada, Será que a igreja não tem um dentista? Será que a igreja não tem... Poxa, antigamente até não tinha pessoas especializadas, mas hoje tem. Será que essas pessoas não podem doar 1 hora do tempo, um mês, para fazer um negócio? Não consegue doar? Então a igreja tem que ser igreja além dos cultos. Sim. A gente alcançar além disso. E aí a sociedade vai começar a enxergar a gente com outros olhos. Vai fazer a diferença. Verdade. Poxa, que palavra bonita. Palavra que não se ouve qualquer dia, hein? Então vamos lá. Vamos lá. Não se ouve em qualquer lugar. Vamos lá. Então eu quero te colocar 2 possibilidades aqui, tá? Sim. É a seguinte, aquela que eu falei no início. A pessoa que é o crente online, que você falou que não deve acontecer, né? Crente online está fora de cogitação. Você ser só crente na internet não adianta, você tem que transpor crente pra virtual. sua vida. Não tem como. Como é que você vai dar fruto virtual? O fruto é ali, ó, na tora, meu amigo. É no dia a dia. Porque, tipo, o serviço, a gente estava falando sobre mordomia na live passada, o serviço que a gente presta para Deus não é só no templo e não é só na internet, não é só de casa. A gente tem que servir a Deus na vida. Isso aí. Então, onde a gente estiver. E eu tenho certeza que o pessoal não fica só em casa ou só na internet, né? Eu não fico só em casa, só na internet. E a palavra serve para mim também, que eu preciso ouvi-la. Mas vamos lá. Aí as pessoas que vão na igreja, senta lá no banquinho, ouve o louvor e a palavra, mas é tal qual nada. Não aí é crente fake. Crente fake. Aí é fake. Eu entendo que é interessante ela continuar indo, porque eu acredito que uma hora vai romper. Eu acredito, posso estar sendo inocente, não sei. Mas Não. eu ainda creio nisso. Que vai até, porque uma hora a palavra vai entrar, Thiago. Uma hora a palavra vai quebrar, uma hora, ela é ferro que esmiuça a penha, meu amigo. Eu acho isso também, eu reclamo muito, assim, pra quem tá perto aqui sabe o que eu falo. Eu reclamo muito quando as pessoas falam de igreja inchada. Eu tenho muito temor para falar de igreja inchada, por exemplo, porque às vezes a galera julga uma igreja, fala tem muitos membros, muita gente, mas não faz nada, não sei o que lá, inchada. Mas só que é isso, né? A palavra tem que ser dita, o pastor está fazendo o trabalho dele, os irmãos estão trabalhando e uma hora vai acontecer a coisa, a transformação. Não é de uma hora para outra, mas vai acontecer. Então as pessoas que estão indo na igreja, inchada ou não, lotada ou vazia, elas estão recebendo algo de Deus ali, estão aprendendo e uma hora algumas sementes vão brotar. Fato. Agora, existem pessoas que vão no culto, assistem há anos, né? Ouvem pregações há anos, mas na vida não reflete, cara. Não reflete. É isso que você falou mesmo, crente fake. Crente fake. A transformação eu acredito na transformação como algo paulatino. Também eu tenho um pouco de temor com gente que transforma assim, pá! Eu fico meio... A mudança foi muito drástica, assim, da noite pro dia. Eu acredito numa mudança que vai acontecendo paulatinamente, pensamentos que vão mudando, conceitos que vão se adequando aos conceitos da palavra. Dessa forma, eu acredito.
Mas a pessoa tem que querer ser transformada, né, Thiago? É. Deus respeita muito isso, cara. A transformação a pessoa tem que querer. É possível ficar ali muito tempo e não ter sido transformado? Pô, claro que é. É possível ter um cargo ministerial e não ter sido transformado? Ufa. Isaías profetiza do capítulo 1 ao capítulo 5, mas quando chega no capítulo 6 que ele vê a glória de Deus, ele cai de joelho falando assim, vou morrer, porque eu sou pecador, sou de lábios impuros, habito no meio de povo de impuros lábios. E o cara é profeta. Ele só tem uma mudança quando ele admite o que ele precisa mudar, admite que precisa, e aí o anjo vem, toca nos lábios e fala assim, agora seu pecado foi tirado. O cara estava profetizando, né? Botando o dedo na cara de todo mundo e falando um monte. E aí, depois disso, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele sofreu uma E usado por transformação. Deus, né? Ele não deixou de ser usado por Não Deus deixou mesmo. de ser usado, também. Isso também fala muito da humanidade, né, cara? Não existe Superman, não existe ninguém que não tem uma parte na vida que não precise mudar. Não É, precisa ser moldada. Não é precisa se verdade. transformar. É verdade. Transformai-vos é algo que vai acontecendo no meio do caminho. Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se não tiver a vida transformada, a mente transformada, e não se moldando ao mundo. Às vezes a gente ora, Deus, eu quero viver sua vontade, mas a vontade só vai ser vivida se tiver a mente transformada. É, E a mente só transformada só vai acontecer se a pessoa quiser. exato. Existe uma diferença Ele nos entre justificou, mas precisar. não nos tornou justo de uma hora para outra, né? A gente não é justo. A gente é A justificado gente não é, pela a gente graça, não é justificado pelas nossas obras, né? Justificado pela pela graça. graça dele, né? Isso é algo. Existe uma diferença entre precisar e querer. Todo mundo precisa, mas nem todo mundo quer. Essa transformação vai para quem quer. Existe gente que está lá na igreja até hoje e não sofreu transformação nenhuma porque nunca quis, nunca se entregou, nunca abriu o coração. Deus é gentleman. Tem que abrir o coração, abre a porta. Eis que estou à porta e bato. Não arromba a porta, não mete o pé na porta, não entra pela janela. Quem entra pela janela é o diabo. É gentleman, espera abrir. Tem que abrir para ele. Show de bola. Beleza. Então, assim, o crente online não pode, mas o crente fake também, fora de cogitação, né? Crente bem que tem que converter. Tem. Agora, assim, é possível cultuar online. Pessoa que, tipo assim, não tá indo na igreja. Essa palavra é para as pessoas que não estão indo para a igreja. Não É está indo possível, é, desigrejado? é possível Hum, que a pessoa não vá na igreja. Não vai. sim. Aí ela aprende a mensagem, estudando a palavra. Vai ter uma força de vontade gigantesca, porque, né, sozinho é Eu possível ela bato até palma. adorar, é possível ela adorar, estudar a Bíblia. Na vida diária dela, ela servir a Deus, servir os irmãos, congregar quando possível com quem está perto, mas sem ir na igreja. É possível isso? A gente vai esbarrar lá atrás. Onde a gente falou. Essa pessoa está passando por um tempo assim? Ou ela optou viver assim? É, vamos, Eu estou vamos para o passando um caso tempo extremo para difícil, estou quem. passando um tempo complicado, não estou podendo estar na minha igreja. Aham. Beleza. Agora, Vamos eu para o optei caso viver extremo assim de quem porque optou. eu acho eu acho pessoas, eu acho igreja complicado, o pessoal fala. Igreja é Hum, complicado, as pessoas problemáticas, entende? Primeiro, eu não achei a igreja perfeita é imperfeita no sentido que os seres humanos estão ali, entende? Ela está o Espírito Santo está perfumando, o Espírito Santo está trabalhando, está curando para apresentar irrepreensível, né? Diante do Cordeiro. É um trabalho. A igreja é constituída de pessoas problemáticas? Com certeza. Pessoas complexadas? Disfuncionais? Todos nós. Agora, como pode, como pode ah, ter essa aversão a estar em comunhão e tentar viver um cristianismo?
tenho aversão à comunhão da igreja. Não. Isso para mim é religiosidade. A gente muitas vezes tem essa desculpa por religiosidade. Não, é religiosidade. Tá, e aí? E o não ir, e não estar lembrado, eu digo, não fazer parte do corpo, por não gostar do ambiente. Como é possível? Eu não vejo possibilidade de uma pessoa ser totalmente sadia espiritualmente e emocionalmente com relação a isso. Você tá entendendo? Ou tá tranquilo para entender? Tá tranquilo. Tá me entendendo. É porque se eu não suporto o ambiente, como é que eu vou ser bênção na vida de pessoas? É que a gente falou, é relacionamento, cara. É um relacionamento. Você vai se relacionar com irmãos e você vai ajudar outras pessoas e outras pessoas vão te ajudar também a superar os seus traumas, os seus medos, os seus complexos, as suas disfunções. Uhum. Esse monte de tralha que a gente carrega como ser humano. Sim. Né? É um ajudando o outro. Ajudar, Paulo fala sobre ajudar um ao outro, sobre suportar, levar carga uns dos outros. Isso aí você faz. Agora, se eu não suporto o ambiente de igreja, eu não vejo lógica, entende? De você estar sadio espiritualmente e emocionalmente, querendo viver o evangelho sem estar ligado a outros irmãos. Não tem... Sim. Assim, a minha esposa entrou aqui, ela falou o seguinte, que ela sabe mais ou menos o que eu acho do assunto, e eu tô tentando levar mais ou menos as perguntas nesse sentido aí. Ela falou assim, acho possível sim. Né? E você falou também que possível é. E ela fala assim, falo por experiência própria. Porque durante um tempo a gente ficou sem igreja, numa condição temporária, né? E eu acho que as duas coisas se encaixam no que você falou. Uhum. Existem condições temporárias, né? E existem condições que a pessoa opta por um desprezo total. Não é desprezo, né? Que é o que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é que às vezes as condições são adversas. E às vezes Deus fala. Adversas. Às vezes Deus fala, entendeu? Às vezes Deus fala, ó, não fica, sai. E acontece. E aconteceu com a gente. Não fica, sai daí. Mas e a gente ficar esperando. E aí a gente ficar esperando Deus direcionamento. falar. E a gente esperando. E Deus não fala. E acontece. Né? Então é uma coisa especial e diferente, que não sei se dá para aplicar para todo mundo, mas que é possível. Mas foi por um período de tempo, né, Thiago? Período de Às tempo. vezes é um período de tempo. E até porque, Bruno, aí nesse sentido eu queria falar contigo que em relação a isso um pouco do que eu acho. Não que vale a pena a minha opinião, porque você que é o convidado especial aqui, você tem que falar aqui pra gente, dar essa aula maravilhosa que você está dando. Mas assim, eu penso que cultuar e congregar, a gente ficou estigmatizado a fazer isso num padrão. Correto? Você chegar, ora, lê a Bíblia, canta os louvores, lê um versículo, fala daquele versículo, ora para finalizar, faz o apelo, sei lá, ora para finalizar, aí depois conversa um pouquinho com o seu grupo da panelinha e vai para casa. Eu acho que é mais do que isso, cultuar. Congregar, eu acho que é mais do que isso. Porque quando o Hebreus 10, 30 e poucos fala lá sobre congregar, ele fala assim, não deixem de se reunir como igreja, né? E a coisa, para mim, é mais fluida do que o culto formal e tradicional. Eu acho que o ajuntamento como igreja por exemplo, às vezes eu vou lá na casa do Marcelo e a gente começa a conversar e começa a sair as coisas, falar as coisas de Deus, e é igreja para mim. Na minha cabeça, aquilo ali já é Deus falando, já é igreja. Eu tive uma experiência contigo aqui de eu estar orando e você veio aqui em casa e falou coisas aqui, e nem sei se você sabe,
mas você falou e comunicou coisas de Deus pra mim, e pra mim aquilo era igreja, Que benção. entende? Então, pra mim, eu acho mais fluido do que isso. Às vezes eu encontro alguém na rua, começa a conversa, e aí, de repente, Deus falando. Às vezes nem eu sei o que está acontecendo, mas aí a pessoa fala assim, poxa, Deus falou comigo e tal. Eu acho isso igreja. Isso é se reunir como igreja, às vezes mais do que ir no templo, entendeu? Essa era a minha opinião. Mas aí já falei demais. Fala você aí, meu garotão, meu querido amigo. Fala aí sobre isso. Você vê a igreja primitiva, ela não tinha um templo certo para se reunir, né? Se reuniam nas casas. E aí marcaram dias para se reunir como domingo, primeiro dia da semana, por ser marcado a ressurreição do Senhor. E aí, algo que aconteceu até entre os judeus, que os judeus tinham a mania do Shabá, né? Mas resolveram mudar para o primeiro dia. Pelo menos algumas reuniões da igreja primitiva, você encontra aí. No primeiro dia da semana, no dia do Senhor. O dia do Senhor é o domingo, dia da ressurreição do Senhor. A reunião a reunião nas casas. Antigamente, os nossos pais da fé tinham um culto doméstico, né? Quem chegava, A gente tem aqui em casa até hoje. quem chegava tinha que participar do culto doméstico. Sim, sim. São coisas que muita gente parou, né? Com coisas que eram totalmente saudáveis. Muito. Mas existe a comunhão como dessa que você falou? Claro que existe. E é uma comunhão. A gente não pode vestir a roupa da igreja agora e fora não. Continua sendo. Continua sendo um referencial, continua sendo uma testemunha, continua sendo um nutridor de vidas, continua sendo alguém que vai animar um desanimado. A gente tem que ser testemunha, tem que ser sal e luz o tempo inteiro e também tem que ser levar as boas novas do evangelho o tempo inteiro. Isso acontece com irmãos tão próximos da gente, como você falou, a gente nem sabe. Deus está comunicando algumas coisas. Acontece muito de Deus me dar mensagem no meio de uma fala de alguém, de uma coisa assim, eu falo, epa. Às vezes eu interrompo o que a pessoa está falando, dou uma anotada no telefone, a pessoa nem sabe, pensa que eu estou passando um WhatsApp para alguém, eu estou anotando, eu estou anotando alguma coisa que me foi comunicado naquela hora. Comigo é igual, cara, pra música comigo é assim. Pra música, né? Igual. Eu acredito que existe essa comunicação, a gente tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado para receber, para absorver o máximo possível. Mas, voltando lá no nosso ponto lá de cima, como você falou, existe um certo período de tempo. Eu acho que você, enquanto Deus não falava nada, talvez você tenha ficado até um pouco ansioso, esperando o que vai acontecer. Qual é o meu direcionamento? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Porque isso está muito dentro de quem é aberto à comunhão, de quem já foi útil no ministério, quem sabe que tem uma chamada ardendo dentro de si. O cara fica louco se ele não estiver ligado a um lugar, sabe? Não estiver debaixo de uma cobertura espiritual, que é muito importante, uma cobertura espiritual, acho interessantíssimo, cobertura, estrutura, como é que fala? Algo para dar sustentabilidade, gente para você abrir o coração, entende? Gente de confiança para você conversar, para pedir oração, me ajudem a orar por isso, para pedir um aconselhamento. A igreja é importante para isso também. Demais, cara, demais. Mano, eu acho que já tá ficando longo Já foi. nosso papo. E eu vou te fazer a última pergunta. E você nem precisa responder. Já falou bastante aí. Me ouves? Te ouves. Alguma pergunta aí do pessoal? Não, tô vendo aqui o pessoal que entrou, minha flor entrou aqui, que é minha flor. Ana Flor é minha Ana Flor, entendeu? Show. É minha. Beijinho Um pra ela. abraço, beijo. Aí tem mais gente. Cuida bem do meu amigo aí, hein? Daqui a pouco eu tô por aí, vamos tomar um café. Vamos sim, com certeza, cara. Tá, as portas estão abertas aí, pode aparecer. Aí, Agradecer o pessoal que está aí até agora, o pessoal que entrou depois, o pessoal que foi entrando no meio do caminho, o pessoal que vai vir posteriormente. Deus abençoe vocês. Beleza.
Então, faz suas considerações finais aí, meu amado. Então, vamos lá. O culto online é uma ferramenta, é algo para o nosso tempo, é algo que a igreja tem que se atentar. Muita gente vai vir, muita gente que estava na hora do suicídio, mano, e passou numa rede social e viu um culto, escutou uma palavra e mudou, saiu de cima da ponte, tirou a arma de cima da cabeça, não comeu a comida com chumbinho, sabe? Tava na hora de acabar com a vida e de repente uma ferramenta formidável de Deus apareceu assim como se fosse, como não, né? É Deus dando mais uma chance, abrindo mais uma porta, mostrando que se importa com a pessoa. Então é uma ferramenta formidável que as igrejas têm que investir em material, têm que investir nas pessoas que fazem parte agora desse ministério aí, como eu digo, ministério de trabalho, não aquele ministério que Paulo fala do pastorado, do evangelístico, do profético, do apóstolo e do mestre. Não, estou falando daquela ordem de serviço que tem dentro da igreja, né? Aquelas demandas que tem dentro da igreja. Então, as pessoas precisam ser investidas, direcionadas. Pastor, equipamento é bom, e a gente agradece. Uhum. Para quanto mais ferramenta, melhor. Mas ao pessoal que está do lado de cá, que está prestando culto ou assistindo um culto, eu não gosto desse termo, mas está ali assistindo, muitas vezes é assistindo e não prestando, se atentar, porque essa linha é muito tênue. Bruninho, eu vou te aguardar. Voltou aí. A linha é muito tênue, fala. A linha é muito tênue. Você pode estar deixando a sua congregação se esfriando, não participando mais, não exercendo mais o seu chamado, não ajudando mais pessoas, não, sabe? E isso está esfriando dentro de você. Tem que se atentar a isso, tem que ter aquele estalo de consciência, aquela luz interior, aquele incômodo do Espírito Santo para falar, opa, falta para comunhão, vai para ceia. Qual foi a última vez que você participou de uma ceia? Qual foi a última vez que você comeu do pão, bebeu do cálice? Instruções que o próprio Jesus deu para a gente fazer, que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Vamos embora, vamos para a comunhão. Jesus, ele tinha muito esse negócio de mesa. Jesus ensinava nos púlpitos aleatórios pelo meio da rua, mas ele tinha muita mesa. Isso. O que às vezes os discípulos não pegavam nos púlpitos, eles pegavam na mesa. A mesa é a comunhão. Não, a maioria, você vê que Jesus falava, pregava e depois na segunda parte do texto é os discípulos. Mas o que significa isso mesmo, né? É aquele os discípulos estavam contato pós-culto ali. muito interessados num crescimento. Eu acho. Tinha muita gente que se aproximava de Jesus por causa dos milagres, né? E os discípulos queriam o pós-milagre. Como é que você fez aquilo? Por que a gente não expulsou aquele demônio? Por que esse rapaz está paralítico assim? Quem pecou? Eles queriam crescimento. E isso é mais do que ser um seguidor, é ser discípulo. Dá um estalo bom isso, hein? Mais do que seguidores, discípulos. É você ter essa fome de querer aprender. E Jesus ensinava muito na mesa. A comunhão é extremamente importante. Essa comunhão se dá dentro dos departamentos de igreja, que eu tenho trabalhado no departamento, dentro das células, dentro dos pequenos grupos, essas reuniões que acontecem extra culto presencial, que são de extrema importância, de validade extrema para a igreja, para nutrir a igreja. Então é basicamente isso. Pastor online não é seu pastor. Pastor online não é seu pastor. Não vai te visitar. Apesar não vai de a gente, eu mesmo, assim, eu tenho visto um pessoal muito carente, assim, por exemplo, mandam mensagens para mim pedindo oração e a gente ora. Mas não tem tem muito uma outra o que parte aí fazer, também, né, né? o Thiago, que existe muito ministro relapso, relaxado, existe tomando conta apenas de quem lhe é interessante, né? Existe. Por exemplo, um amigo meu contou uma história para mim outro dia, e ele era um cara muito ativo, e todas as vezes que ele me chamou para ir na igreja dele, eu sou uma pessoa que observo muito, e eu via tanto ele quanto a esposa, parecia um peixinho fora d'água.
Era alguém que se esforçava muito para fazer, não para a glória ser deles, de maneira nenhuma, porque são pessoas muito ligadas em transferir a glória para Deus, e não tem problema com isso. Mas eles, sabe, muito envolvidos, mas parecia que não tinha, a reciprocidade não acontecia. E aconteceu de um tempo, eles investiram num negócio, o negócio tinha que trabalhar à noite, como os cultos a maioria são à noite, eles tiveram que se afastar da igreja, não desviar, mas não conseguiam mais tempo para ir à igreja nos cultos. Isso aconteceu 3 meses, ninguém visitou, ninguém ligou, ninguém passou o WhatsApp, o pastor não, eles ajudavam muito o pastor, não ligou nada. 3 meses depois o pastor falou, passou um WhatsApp, e aí, varão, beleza, beleza? Como é que tá? Na paz? Na paz. Ó, tô comunicando que eu tô indo na sede, tô desligando vocês, faz 3 meses que vocês não aparecem. Aí tomou aquele susto assim e falou, beleza, pastor, fica na paz. Ele falou assim, só me falou aquilo e nunca mais falou comigo. Então são líderes que eu não sei nem o que pensar, entende? Eu não quero entrar na parte do julgamento. Mas você vê que isso pode acontecer com muita gente. Pessoas estão carentes porque não tem o acompanhamento. Igrejas Sim. muito grandes, poucos pastores. Igrejas, eu acho difícil você conseguir acompanhar 100 pessoas com excelência, Thiago. É difícil. É É muito difícil. difícil. O pastor com as 100 ovelhas deixou as 99 e foi atrás de uma. Esse pastor tem que bater os parabéns para ele. É uma história, é uma figura Até de porque esse linguagem. pastor aí é tipo de Jesus, né? Então É não um tem tipo nem de como. Jesus, Mas você vê que ele não botou o padrão de 1.000, de dois É, mil. Ele bota lá embaixo. Enfim, pastor, uma igreja ela grande precisa de muitos pastores. E esses pastores têm que dar conta. Dar conta dando suporte, ligando. Então por isso que você tem muita gente carente. Entende? Muita gente que quer ouvir uma coisa, entra nas lives dessas. Você sabe que tem muita coisa doida aí, né? tem. E Demais. aí, às vezes abre o coração para quem não é para abrir, enfim, faz algumas coisas desse tipo, mas devido à carência de não ter um suporte. É interessante procurar um suporte, é interessante ficar de olho em qual igreja está frequentando, se a igreja oferece muito mais para a sociedade do que apenas os cultos em que a membresia participa. As pessoas têm que estar um pouco mais atentas com essas coisas. Exato. Muito bom, Bruno. Beleza, meu amigo? Beleza. Que bênção falar contigo, meu irmão. Que tempo maravilhoso que a gente teve aqui. Foi um Quero tempo te produtivo. agradecer de Quando precisar, coração. De coração. Muito obrigado por essa aula que você deu aqui pra gente. Muito obrigado benção. pelas ideias. Quem ficou ligado aí, quem vai assistir a live com carinho, vai aprender muita coisa, vai tirar muitos conceitos. Eu estou fazendo uns cortezinhos ali dos melhores momentos para a gente também ter aquelas pessoas que querem ver rápido a Sim, coisa, sim. para a gente ter lá os melhores momentos. Eu já imaginei vários melhores momentos aqui dessa Poxa, noite que a gente bacana, mano. passou junto para tirar e colocar lá no Instagram, tá? Maravilha, meu irmão. Divulga o seu Instagram para o pessoal que quer te convidar para pregar, quer te conhecer, quer ver seu trabalho lá. Boa pergunta, rapaz. Olha, ó, boa colocação, foi uma pergunta, né? E agora que eu não lembro qual é a minha. Não lembra? Você sabe qual é? Eu não lembro, não. Eu Bruno sei que... Lee Oficial. Ah, @Bruno é Lee Bruno Lee Oficial. Oficial. Não tem underline, não? Não. Então é isso aí, pessoal. Bruno Lee Oficial, já diria o Thiagão. E no Facebook também, né? Você tá lá. Facebook Bruno Lee. Você acha tranquilo lá, Bruno Lee. L-I, L-I. L-I não, é L-I. É do Jet, não é do Bruce, não. Jet Li. Jet Li, essa parada. Show de bola. E convidem o Bruno para eu ir pregar na igreja de vocês. Né? Vai Sigam ser lá o Bruno, que é uma sempre bênção de uma Deus honra. para as nossas vidas. Bênção de Deus. Agora vamos falar Maravilha. um negócio aqui que a gente tem uma surpresinha pro pessoal aí, né? E a Ah, gente escreveu uma música juntos. Acho que poxa, pouca gente mano. sabe, só do nosso círculo aqui de amigos bem próximos É. conhece, já sabe, já ouviu. E assim, é uma música que eu tava ali no quarto, daqui a pouco me veio umas ideias, eu falei, poxa, lembrei de você. Muito Sim, louco isso, né? Sabe foi quando você mesmo. lembra de uma pessoa, você tá ali, pum. E, infelizmente, acontece isso com frequência comigo, e infelizmente eu não consigo dar conta de fazer tudo que vem na minha cabeça. Que às vezes eu lembro da pessoa
e não consigo dar conta daquela ideia, daquela obrigação que Deus colocou no meu coração. E às vezes faz falta, eu já fui cobrado por Deus disso aí. Mas assim, de você eu lembrei, eu falei, boa, vou falar com o Bruno Lee. Aí fui, mandei mensagem pra você, Bruno, vamos escrever uma música junto, do nada. Foi mesmo. Do nada, eu falei, Bruno, vamos escrever uma música junto. Ele topou, falou, vamos. Aí mandei um áudio pra ele, ele falou, vou estudar. No dia seguinte ele já tinha me mandado a música assim, bem diferente, completa, com aquela letra que eu escrevi, mas assim, bem legal. E a gente só não lançou ainda porque eu tô com o Instagram bem fraco e a gente também não teve tempo de gravar assim, um clipe legal pra música. O áudio tá muito legal, mas o vídeo é que enfraquece. É porque é eu e você também, né? Então não tem como ficar. Mas a gente vai melhorar isso aí, rapaz. Isso aí. Vamos melhorar e A vamos gente vai lançar para o melhorar. pessoal aproveitar aí. A música tá muito bonita. Você estava inspirado. Ficou muito bonita E mesmo. você mais ainda, né? Ficou bem Você bacana. também que mudou a cara da música, muito lindo. Então, A gente vai em botar isso breve pra o frente, você pessoal vai vai. ver. Em breve a gente Em lança. breve Eu tô a gente indo vai aí, lançar. ó. Eu tô indo essa semana. Na outra semana eu volto de novo. E aí, então 2 semanas pra gente pelo menos É, parar um dia e 2 horinhas que resolve essa questão aí, varão. vamos sim, vamos sim. Varão! Show de bola. Muito obrigado, meu amigão. Muito obrigado a quem Valeu, assistiu aqui mano. com a gente. Bruninho, posso colocar esse vídeo no YouTube? Manda aí, pode mandar. Vou colocar lá no YouTube, tá bom? Então, o pessoal que ainda não segue lá no YouTube, eu botei o nome do canal exatamente do nome disso aqui. Eu vou chamar isso aqui de Conversa de Graça. É bom o nome? Bacana. Conversa de Graça. Conversa de graça, bacana. Bota pra Show de frente. bola. Beijo. Fique com Fica com Deus. Deus, Valeu, amigo. Bruninho. Beijo no Tchau. coração. Fica na paz. Tchau. Valeu.